Graças e paz a todos. Estamos iniciando nosso tempo de discipulado, nosso tempo de ensino. E que bom podermos estar juntos para meditarmos na palavra de Deus. Eu tenho certeza que seremos acrescentados por aquilo que Deus nos revelar. Gostaria de convidar você a fechar seus olhos e juntos nós fazermos uma oração pedindo a bênção. Pai, obrigado por estarmos aqui, estarmos reunidos no Teu nome. Nós vamos fazer isso agora para a Tua glória. Toma nossas vidas nas Tuas mãos. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto e que nós possamos sair daqui enriquecidos com a Tua palavra. Abre o nosso coração, que o nosso coração esteja aberto para receber toda a semente que for lançada, Pai, em nome de Jesus. Que possamos ter um entendimento e colocarmos tudo isso em prática, para que assim o Senhor se agrade de nós e possamos ser agraciados com a Tuas bondades e as Tuas misericórdias, Pai. Te louvamos e te pedimos essas bênçãos. Amém. Irmãos, hoje vamos falar sobre virtudes cristãs. Virtudes cristãs. Acho que é uma das coisas que mais nós precisamos mostrar, visto que nós somos representantes do reino, representantes de Deus, e as pessoas vão perceber a mensagem que nós estivermos transmitindo através das nossas vidas, e não tem instrumento melhor para Deus de revelar a sua presença como as nossas vidas. Então as virtudes cristãs, as virtudes que são básicas da nossa vida cristã, elas têm que ser bem latentes, e na realidade todo mundo está esperando que os cristãos sejam pessoas virtuosas. Há uma ardente expectativa, diz a palavra de Deus, da manifestação dos filhos de Deus. E acredito que essa manifestação vai ser através das virtudes que Deus estabeleceu e que nós precisamos viver. Mas isso é o que nós precisamos colocar em prática. Virtudes precisam ser vividas. Virtudes precisam ser reveladas às pessoas. E quais são as virtudes que cada cristão deveria ter? Ou quais são as virtudes que nós precisaríamos ter para que nós possamos entender melhor? Nós precisamos saber o significado de virtude. O que seria virtude, então? Bom, virtude, irmãos, de acordo com o dicionário, é a qualidade do que se conforma com o que considerado correto e desejável. Virtude é a qualidade do que se conforma com o que é considerado correto e desejável, do ponto de vista da moral, do ponto de vista da religião e do ponto de vista do comportamento social. Virtude é a conformidade com o bem, com a excelência moral ou a excelência da conduta. No caso das nossas vidas, no caso da nossa vida cristã, no caso do cristianismo, uma virtude seria ter uma prática que conduz com as Sagradas Escrituras. Levar uma vida virtuosa é estar de acordo com a palavra de Deus, está em concordância com o que ela estabelece, com o que ela espera de nós enquanto cristãos. E antes de nós discutirmos ou falarmos ou meditarmos sobre a vida virtuosa e estar de acordo, aliás, antes de discutirmos sobre essa nossa vida virtuosa, as virtudes cristãs propriamente ditas, eu gostaria de lembrar e de falar com os irmãos que virtudes são coisas meia misteriosas, elas têm um mistério em si, não sendo tão simples de discutir como pode parecer à primeira vista.
eu gostaria de alertar cada um de vocês que há 3 coisas em relação às virtudes. Por exemplo, a primeira é que nem tudo que parece ser uma virtude, de fato é. Por exemplo, ser educado, uma pessoa polida, ser uma pessoa respeitosa, uma pessoa que respeita, parece ser uma virtude. Afinal, todo mundo gosta de lidar com pessoas educadas, com pessoas que têm essa característica, mas essa não é uma virtude verdadeira, vamos dizer assim. E tanto é assim que os maiores estelionatários, muitas daquelas pessoas que são terrivelmente más, normalmente elas são pessoas muito agradáveis, respeitosas e educadas, são polidas. Então essa virtude não necessariamente não parece ser uma virtude, mas não é. O segundo ponto é que aquilo que parece ser uma virtude numa situação pode não ser classificado da mesma forma em outra situação. Por exemplo, todo mundo gosta de ter ou gostaria de ter um chefe que fosse democrático, um chefe que ouvisse os seus funcionários, aquela pessoa que ouve os seus funcionários, que aceita opiniões dos seus subordinados. Mas seria recomendável, por exemplo, para um chefe de uma equipe de bombeiros que fizesse uma reunião para ouvir a opinião dos seus subordinados antes de atacar um incêndio? É claro que não, irmãos, porque há necessidade de uma ação rápida, de uma ação... a situação não dá para esperar nada, o incêndio precisa ser combativo. Nesse caso, ser democrático é uma qualidade que não vai ser muito boa, porque pode trazer um grande problema. E terceiro, finalmente, por final, é importante considerar que virtude precisa ser exercida na medida adequada. Por exemplo, coragem. Coragem é uma virtude muito importante, mas quando ela existe em uma medida menor que a necessária, ela vira covardia. Já quando é excessiva, ela se torna em temeridade, ela pode ser prejudicial. Portanto, existe um meio termo saudável, um equilíbrio. A coragem, ela precisa ter um equilíbrio. Então, como qualquer outra virtude, a coragem também precisa ser exercida dentro de uma condição equilibrada. Então, virtudes cristãs, irmãos, se nós fôssemos definir virtudes cristãs, são aquelas virtudes ensinadas na Bíblia, e elas, sempre que são usadas, ou quando elas são exercidas, independente da quantidade, quanto mais você fizer, melhor será. São aquelas ensinadas pela palavra de Deus, que são sempre verdadeiras. Elas valem em qualquer circunstância, elas valem em qualquer situação, e não tem restrição de medida. Elas precisam ser vividas, e vividas na sua essência, e quanto mais, melhor. Nisso, elas diferem de outras virtudes. Então, quais são essas virtudes especiais? Nós vamos falar sobre algumas delas. E a primeira que eu gostaria de falar é que uma virtude importante para as nossas vidas é ter uma mente pura. Precisamos tomar cuidado com as nossas mentes, nossos pensamentos, porque a nossa mente, os nossos pensamentos, eles influenciam as nossas ações. Ter pensamentos puros é fundamental, já que de maus pensamentos nunca podem nascer boas ações.
Então os nossos pensamentos devem ser puros, devem ser saudáveis. E é fundamental isso, porque não vai gerar uma ação boa se os pensamentos são ruins. As ações de um pensamento impuro, de um pensamento mau, é uma ação má, é uma atitude que não vai trazer benefícios. E nós precisamos aprender a pensar corretamente, evitando a hipocrisia, evitando o autoengano, evitando preconceitos, evitando mentiras, evitando imoralidades, e assim vai. Não tem limite. É fundamental para nossas vidas e a vida de qualquer cristão que essa virtude seja aplicada, porque ela vai ajudar a pessoa a viver melhor. Nós precisamos renovar a nossa mente para focar, por exemplo, irmãos, nas coisas de Deus. E isso o apóstolo Paulo já falou em Romanos capítulo 12, verso 2. E todos nós já conhecemos. E ele fala assim: olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente, a mudança da nossa mente, para que nós possamos experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Deus conhece a sua mente, Deus conhece os nossos pensamentos, Ele esquadrinha os nossos pensamentos. E quando nós renovamos a nossa mente, quando nós renovamos os nossos pensamentos, nós ficamos mais cheios de graça, nós ficamos mais cheios da presença de Deus. E isso automaticamente atrai sobre as nossas vidas as bênçãos de Deus, atrai sobre as nossas vidas as mãos de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, diz, ela nos orienta para que nós façamos isso constantemente, renovando a nossa mente. O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses capítulo 4, verso 8, ele fala assim: olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo aquilo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ele falando aos nossos irmãos em Roma, no capítulo 8, versos 5 e 7, ele diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. O apóstolo Tiago, falando aos nossos irmãos no passado, ele fala assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Nossa mente precisa ser renovada. Nós precisamos aprender a ter uma mente pura. Isso é uma virtude, e quanto mais, melhor. Outra virtude é uma confiança absoluta em Deus. Confiar em Deus, irmãos, é a atitude mais acertada que um ser humano pode ter, ou que um ser humano pode andar. É uma virtude que ele pode alimentar. Isso porque essa confiança nos dá segurança. Essa confiança, ela nos traz alegria. Essa confiança, ela nos traz força para enfrentar qualquer desafio que esteja à nossa frente. A confiança é a capacidade de manter viva a fé. É a capacidade de manter viva a esperança em Deus, naquilo que Ele mesmo tem prometido para nós, tanto com relação à nossa vida comum, natural aqui na terra, como também com a relação à nossa salvação. A confiança em Deus, irmãos, não deve ser condicionada às circunstâncias, nem nas experiências ou nas emoções momentâneas, mas deve ser baseada na palavra de Deus.
e firmada através da fé em Cristo Jesus, independente do que você está vivendo. A confiança é uma virtude. E a palavra de Deus fala que algumas pessoas tiveram as suas vidas pautadas nisso. E a palavra, a Bíblia Sagrada, ela destaca um capítulo inteiro para homens e mulheres que são considerados como heróis da fé, porque eles confiaram independente das circunstâncias. A fé, a confiança é uma virtude que nós precisamos alimentar e precisamos viver para que ela seja transmitida, porque há uma expectativa de pessoas que estão ao nosso redor que precisam ver confiança em nós. Uma confiança voltada para Deus, voltada para Cristo. E sabe o que a palavra de Deus diz a respeito dessa confiança, irmãos, dessa fé? Salmo 9, verso 10 diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Olha que a palavra de Deus diz no Salmo 37, verso 5, irmãos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Apóstolo Paulo, falando ao seu servo, seu filho Timóteo, ele fala assim: se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que confiam, daqueles que creem. Irmãos, a confiança é algo que nós precisamos alimentar, e essas virtudes, elas não podem faltar na nossa vida. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele coloca essa confiança numa ação, numa atitude que é perceptível no seu dia a dia. Se trabalhamos e lutamos, é porque depositamos a nossa esperança em Deus. Se nós vivemos, se nós servimos a Deus, é porque nós depositamos a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Porque as virtudes, irmãos, elas são perceptíveis, elas são visíveis, elas se transformam em atitudes, em ações. 1 João, capítulo 3, verso 21 e até 23 diz assim: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança nele. Temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que é: confiemos no seu nome, confiemos no seu Filho, confiemos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Confiança é uma virtude que não pode faltar na minha vida nem na sua vida. Outra virtude importante para nós, irmãos, que é necessária nos nossos dias, eu estou colocando aqui algumas virtudes de tantas outras que existem, mas algumas virtudes que são essenciais e são necessárias para os nossos dias. Uma mente pura, uma confiança absoluta em Deus e compaixão. Deus, Ele é cheio de compaixão. Ele não se alegra com o nosso sofrimento. Deus quer nos salvar, Deus quer nos consolar, Deus quer trazer libertação sobre as nossas vidas, quer tirar-nos do sofrimento. Ele quer que nós vivamos uma vida mais feliz, mais alegre, mais abençoada. E quem recebe a compaixão de Deus, irmãos, também pode ter compaixão de outras pessoas. Se eu recebo perdão de Deus, eu dou perdão. Se eu recebo compaixão de Deus, eu também posso dar compaixão, eu posso ter compaixão. Se eu recebo amor de Deus, Ele me ordena a amar também. Então nós precisamos também ter compaixão. E se eu tenho recebido, e se você tem recebido compaixão de Deus, você também pode ter compaixão de outras pessoas. Todos precisamos de compreensão e amor.
Essa virtude, irmãos, vai além de simplesmente sentir pena das pessoas, sentir pena do sofrimento de outras pessoas. Ela vai muito além, ela inclui também a capacidade de ser movido a fazer alguma coisa. Algo que é muito necessário nos nossos dias, a nós não olharmos somente para nós e buscarmos de Deus algumas coisas para as nossas, alcançar a compaixão de Deus, mas também levar essa compaixão, servir outras pessoas. Ter compaixão, irmãos, inclui nessa capacidade de ser movido a fazer alguma coisa para ajudar quem está precisando, quem está sentado do seu lado, quem está andando do seu lado, quem vive com você, quem está no seu meio de relacionamento. Doar recursos materiais, levar consolo emocional, aconselhar, orar por pessoas, cara. Como a gente precisa andar nesse caminho, meu irmão. Como a gente precisa alimentar essas virtudes. O apóstolo, a palavra de Deus diz, o apóstolo Mateus, no seu evangelho, capítulo 14, verso 14, ele diz assim: quando Jesus saiu do barco, ele viu tão grande multidão que gerou nele uma grande compaixão. Teve compaixão daquelas pessoas e curou os seus doentes. Mateus, no capítulo 9, verso 35 e 36. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas como ovelhas sem pastor. E ele foi e cuidou delas. A compaixão, ela nos leva a fazer algo por outras pessoas. Ela nos leva a ser mais parecidos com Jesus. Irmãos, eu quero falar algo para você. Nós precisamos, de vez em quando, quase sempre, nós precisamos parar diante do espelho, olhar para nós mesmos e ver o quanto nós estamos parecidos com Cristo. Se você não estiver vendo Cristo na sua frente, diante de um espelho, tem alguma coisa que precisa ser transformada em você. E nós precisamos dar esses passos importantes, porque nós precisamos ser semelhantes a Ele. Nós precisamos tentar alcançar esse nível de santidade, de amor, de serviço às pessoas. Em nome de Jesus. Apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele fala assim: sejam bondosos, sejam compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, verso de número 32. A humildade, outra virtude importante. E nenhuma virtude verdadeira pode se sustentar, irmãos, em cima de orgulho. O orgulho afasta de Deus a humildade. O orgulho nos afasta de Deus, mas a humildade, ela nos aproxima de Deus. É fundamental ser humilde. E se nós queremos sermos parecidos com Cristo, precisamos ser humildes. E isso vai além, irmãos, de se preocupar. Isso vai muito além. Vai além de se preocupar. Vai muito além. Além de nós termos uma preocupação em enaltecer os nossos próprios méritos. Envolve também ter uma visão clara e realista da dependência de Deus. Há uma frase que fala que ser humilde é pensar menos em você e mais nos outros. Ser humilde é colocar os outros à frente de você. Isso envolve essa visão clara, realista da vida. E também uma visão clara e realista da nossa dependência de Deus. Essa nossa dependência absoluta de cada ser humano depende do Senhor. Nada somos ou nada podemos fazer sem o apoio do Senhor. Nós não podemos fazer nada, nós não somos nada sem o apoio dele. Sem ele,
nada podemos fazer, pois a soberania total é de Deus. É Ele que faz todas as coisas acontecerem. O humilde, ele reconhece que sem Deus não é nada. O humilde reconhece que sem a presença de Deus na sua vida, ele não é nada. O humilde reconhece que sem a graça de Deus ele está perdido. O humilde reconhece que ele precisa totalmente de Deus. O sábio fala em Provérbios capítulo 15, verso 33, que o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade, ela antecede a honra. O Senhor Jesus, quando inicia seu sermão, ele fala assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, ele diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. A humildade é uma virtude que não pode faltar nas nossas vidas, até porque sem humildade só sobra orgulho, e orgulho, ele nos afasta de Deus. Uma outra virtude que eu gostaria de compartilhar com vocês é a capacidade de perdoar. No mundo em que vivemos, onde as intrigas e os conflitos são tão enaltecidos e são tão alimentados, o perdão, irmãos, é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de uma pessoa que a arrasta para o fundo do mar. Se Deus perdoou os nossos pecados, e se nós queremos ser parecidos com Deus, que motivos podemos ter para não perdoar outra pessoa? E se nós queremos ser parecidos com Ele, o perdão tem que ser uma realidade nos nossos dias, nas nossas vidas. O cristianismo, irmãos, o cristianismo, ele coloca ênfase no perdão. Trata de uma decisão de quem foi prejudicado, de abdicar dos seus sentimentos de mágoa e da necessidade de retribuir aquele mal sofrido. Trata-se de deixar, abandonar aquele sentimento de vingança. E a palavra de Deus diz: a mim pertence a vingança. Mas o Senhor perdoa. E o perdão não depende, irmãos, da atitude de quem fez o mal. O perdão depende de nós. É de você mesmo. Pois é uma decisão unilateral. É uma decisão sua. E a palavra de Deus não nos poupa versículos e textos para que nos motivem a nós perdoarmos. Mateus capítulo 18, verso 21, 22 diz que Pedro, quando se aproxima de Jesus, faz uma pergunta para ele, e ele pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E o Senhor Jesus respondendo: não, eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Em Marcos capítulo 11, o Senhor, ele fala assim: quando estiverem orando, e se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o vosso Pai que está nos céus não perdoará os vossos pecados. Apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, ele fala assim: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Colossenses 3,13. E quando você pecar, você pode se direcionar a Ele e confessar os seus pecados,
porque diz a palavra de Deus que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, o perdão, essa vida, essas virtudes, elas são importantíssimas, é a base da nossa vida cristã, cara. E quanto mais você viver isso, quanto mais você exercer isso, melhor será para você, melhor você viverá. Eu quero concluir com a última virtude que nós queremos explanar nessa noite. A paciência é um dos frutos de uma vida com Jesus. A paciência nos ajuda a tomar decisões certas, no tempo certo, e nos dá tempo para ouvir a voz de Deus. Quem se apressa comete erros, mas quem tem paciência alcança seus objetivos. A paciência é uma virtude, e quanto mais você tiver, melhor você viverá. A Bíblia chama essa virtude de longanimidade. Trata-se da capacidade de suportar problemas, trata da capacidade de suportar desconfortos, dificuldades de qualquer ordem, sem se revoltar, sem reclamar de Deus. E o termo usado para essa reclamação é murmurar. Deus, Ele é paciente, irmãos, conosco. E importa que também nós sejamos pacientes, saibamos esperar os tempos certos, o momento certo. Ele nos dá muita chance para nos arrependermos e nos perdoa quando nós erramos. Nós também precisamos de paciência com outras pessoas, confiando que Deus vai agir no tempo certo. Quem não tem paciência pode pedir a Deus que Ele vai ajudar a ter paciência. A palavra de Deus nos ensina que lá em Romanos 12, que olha, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Peça a Deus, cara. Seja paciente, tenha esperança, confia, aguarda. Gálatas capítulo 5, verso 22 diz assim, irmãos: mas o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é paciência, é amabilidade, bondade, fidelidade. O fruto do Espírito é paciência. No mesmo livro, no capítulo 6, verso 9, o apóstolo Paulo fala: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Se formos pacientes, irmãos, continua fazendo bem, seja paciente, continua fazendo bem, porque no tempo apropriado você vai colher o bem que você está semeando. Temos que ser pacientes. Uma paciência com atitude, uma paciência com serviço, uma paciência em fazer. Ele não está falando para ficarmos de braços cruzados, muito pelo contrário. Não se canse de fazer o bem, continua investindo, continua servindo, continua semeando, continua trabalhando, continua ofertando, se sacrificando, porque no tempo apropriado vamos colher. Ele não está falando, a paciência, ela não gera em você uma indolência, ela não gera uma falta de atitude, muito pelo contrário, ela te faz agir diante da adversidade e numa esperança de que o Senhor vai lhe dar uma colheita. Olha o que o apóstolo Paulo Tiago fala lá em sua carta, lá em 1 Tiago capítulo 2, até o 4. Capítulo 1, verso 2 até o 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele diz: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Amados,
Não tem como falar da importância dessas virtudes para nós. Não tem como negar a importância dessas virtudes nas nossas vidas. Nem todos têm ou virão a conseguir ter essas virtudes exatamente na mesma dimensão. É normal que as pessoas sejam até mais desenvolvidas em algumas áreas do que em outras. Por exemplo, é possível que uma pessoa seja muito humilde, mas tenha dificuldade em perdoar, embora se esforce para fazer isso. O que Deus espera da gente, irmãos? Você pode ser bom em alguma área e ter uma debilidade em uma outra área, mas o que Deus espera de cada um de nós? O que Deus espera de cada um de nós, irmãos, é um processo de crescimento, é um processo de amadurecimento especial e contínuo. Ele quer que nós estejamos crescendo, aumentando, melhorando, exercitando, e que isso vá acontecendo aos poucos. Nós vamos sempre crescendo. Mas se você não pratica, você não cresce. Se você não pratica, você não fica forte. Se você não exercita, você não fica experiente. Ele sabe que mudar às vezes os nossos hábitos, os nossos costumes, os costumes que nós já foram inseridos nas nossas vidas, é às vezes muito difícil, porque às vezes estão muito arraigados. É uma tarefa difícil, mas Deus espera um processo contínuo, porque ninguém muda da noite para o dia. Nós vamos crescendo, nós estamos num processo de crescimento. Precisamos ter essa mentalidade de processo contínuo, e Deus espera esse progresso contínuo de cada um de nós. Ele espera esse progresso contínuo dos cristãos, e que ele vá adquirindo essas virtudes que ainda não tem, aprofundando naquelas que ele já possui. Isso é importante. E a Bíblia chama isso de santificação, separação. Você está se separando para viver algo, para ser usado em algo. Portanto, irmãos, a santificação é aquilo que o cristão deve buscar. Eu quero convidar você a viver essa busca. Não se esqueça: mente pura, paciência, capacidade de perdoar, humildade, compaixão, confiança absoluta em Deus. Eu tenho certeza que isso vai se transformar em algo maravilhoso na sua vida. Eu quero orar por você e quero pedir a bênção de Deus sobre você. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te dar graça e queremos te pedir, Senhor, que essas virtudes, elas sejam uma realidade no nosso dia a dia, sendo praticado por nós mesmos. Não vai ser o Senhor que vai praticar por nós, somos nós que vamos tomar a decisão de vivermos esse crescimento, esse progresso, passarmos por esse processo de amadurecimento, Senhor, de santificação. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que haja a graça do Senhor em nossas vidas para vivermos cada dia mais essas virtudes que enaltecem o Teu nome e fazem com que essa multidão que está a nos observar possa perceber a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação daqueles que te servem, aqueles que são a Tua igreja, o Teu povo, a Tua família. Peço, Pai, em nome de Jesus, que as barreiras caiam por terra, que as lutas sejam destruídas, Senhor, sejam abatidas, mas que haja um fortalecimento na vida de cada um dos meus irmãos, para que possamos viver, para que eles possam viver e que nós possamos ver essa transformação das nossas vidas, para que nós sejamos mais parecidos contigo, porque Tu foi tudo isso, Senhor. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que haja graça, favor do Senhor sobre cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que a Tua graça seja sobre nós e sobre a Tua igreja. Teu Espírito nos conceda força e entendimento, e que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Para a Tua glória te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te faça resplandecer a sua luz sobre ti e te dê paz. Voltamos no nosso próximo culto, quinta-feira, às 20 horas. Deus te abençoe. Fica com Deus.